Boa tarde, meus queridos alunos online. Hoje eu estou fazendo aqui uma ligeira revisão da prova de vocês, que de hoje a 8 acredito que nós estejamos fazendo. Lembrando-se que vocês, não sei se vocês receberam o livro lá na escola. Se não receberam, foi dado alguns assuntos, como por exemplo, as principais tipos de linguagem, de figuras de linguagem, onde eu destaquei muito as figuras de linguagem. Não sei se vocês gravaram ou assistiram a aula direitinho. Então veja aqui que tem principais tipos de figuras de linguagem. Não esquecendo que a figura de linguagem se destaca em 4. As figuras do som, figuras da construção, figura do pensamento e figura de palavras. Som, construção, pensamentos e palavras. Veja também, deixa eu ver aqui um assunto aqui. Quando você puder colocar o verbo fazer, se for o verbo fazer no sentido de existir, ele é invariável, ele não vai mudar. Então, aqui, em vez de dizer fazem, faz 8 dias para nossa prova online. Isso aqui não está correto, isso aqui, né? Faz, eu acho que 8 dias que nós não assistimos aula. Não é isso? Porque a última aula que foi dada a você foi a respeito de concordância nominal. E disse mais a vocês, a concordância nominal, ela tem como responsabilidade o quê? As 4 classes gramaticais, concordância nominal. Qual seria ela? Adjetivo, artigo, pronome e numeral. Veja aqui até que eu coloquei, se vocês assistirem minha última aula, sobre a revisão da prova, eu coloquei os meus piores alunos ficaram em 3 matérias. Os, tem a função de artigo, não estou colocando os artigos definidos plural. Nós temos também os meus, que é um pronome. Piores foi um adjetivo, né? E alunos, que é substantivo. Esse 3 de matéria, 3 é um numeral. Então, a concordância nominal, ela é regida com as 4 classes gramaticais. Uma das 4, das 10, né? Tem das 10, 4. Adjetivo, artigo, pronome e numeral. Ok, gente? Eu estou olhando aqui pelo quadro, que eu ainda não apaguei. E a concordância verbal, gente, ela estabelece entre o sujeito e o predicado. Eu botei aqui como exemplo assim: Maria e Raul conversam até agora. Então, Maria e João ou Raul, eu posso até substituir os 2 sujeitos por um pronome. Eles conversam até agora. Eu não posso colocar aqui eles conversam, porque o sujeito tem que concordar com o verbo, ok, gente? Na concordância verbal, o sujeito tem que concordar com o verbo, sujeito e verbo. Na concordância nominal, ele vem com as 4 classes gramaticais: artigo, adjetivo, pronome, numeral. Não esquecendo isso. Outra coisa, o verbo haver, no sentido de existir, ele é invariável, ele não vai mudar. Deve haver, com certeza, a nossa avaliação na próxima quinta-feira. Então, esse se haver, não deve haver, devem não, deve, se o verbo haver não modifica, então o deve também não vai modificar. Ok, gente? Eu acredito que... Deixa eu ver assim, onde? Como é que a gente pode usar onde e aonde? Esse onde sozinho, ele vai indicar o lugar fixo. Onde você mora. Se esse onde você mora é um lugar fixo, ele vai com esse onde. Mas aonde
é um lugar que a gente não sabe onde é. Não é um lugar fixo. Ou seja, você diz assim, tu estás aonde? No shopping. Isso aí, esse aonde, isso aí, porque o shopping você está lá como uma visita, né? Passageiro, passagem. Sim, uma outra coisa que eu vejo é com relação a uma revisão até de primário, gente. Eu vejo muito as pessoas falar assim, passado. 3 vezes nós abrimos a boca, tá certo? Passado. Desculpe. Então, se você abre a boca 3 vezes, automaticamente você vai dividir a sílaba em 3 vezes, mas tem regras, gente. Toda vez que tiver SS juntos, eles se separam. Passado. Não fica, gente. A mesma coisa é R e R juntos. Eles não ficam em separação de sílaba, eles se separam. O que é que não se separa? O N do H. Exemplo, ninho. N não se separa de H. Toda vez que vocês forem separar a sílaba, gente, não esqueça de contar assim, quantas vezes, contem com os dedos aí, quantas vezes vocês abrem a boca. E prestando atenção às regrinhas. Porque às vezes você escreve, por exemplo, a palavrinha piolho. Piolho. Aí vê aqui junto, escreve, não vai. Mas quando você diz piolho, olha aqui o hiato, gente. 3 vezes separação. Eu coloquei fiz uma prova bem facilzinha. Foi já para ver essas condições de vocês aí. Eu coloquei também, gente, e vocês poderão até vai dar tempo vocês estudarem um pouquinho o barroco, que está naquele livro, acho que na página 21. E vocês poderão ver que o maior representante do barroco é o padre Antônio Vieira. O autor do barroco, já ele é Gregório de Matos. Cuidado, não é. O representante é padre Antônio Vieira. O autor do barroco, Gregório de Matos. Acredito que a prova não vai ser vista de sete cabeças. O que é que está acontecendo? O aluno está escrevendo muito rápido. E veja se vocês têm tempo, gente, de dar uma olhadinha aí nas figuras de linguagem que eu falei nesse instante, que é o quê? Som, construção, pensamento, palavras. Isso aí foi umas aulas que eu dei aqui, me desdobra aqui no quadro. E muitas vezes o aluno, depois de muito tempo, vem perguntar, professora, é para copiar? Não tem aquela atenção. Veja mais ou menos aqui. Bota para ler, Letícia. Bem ligeirinho aqui, gente. Eu coloquei aqui na última aula, eu botei um poema aqui, tirado de uma notícia de jornal, e com o autor de Manuel Bandeira. Eu coloquei até assim, que foi a respeito de João Gostoso, que era um carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na lagoa de Freitas e morreu afogado. Então aqui eu coloquei as perguntinhas para que vocês pudessem elaborar uma produção textual, uma produção de texto. Será que nós podemos fazer isso? Uma simples notícia retirada de um jornal. E se vocês prestarem bem atenção, vocês poderiam falar isso aqui. Qual a classe social de João Gostoso? Ele era uma pessoa pobre, ele era pobre, ele não tinha uma moradia certa. Ele automaticamente dá a entender que nesse texto aqui que ele não tinha família. Tanto que ele aqui, ele bebe, ele praticamente aqui nessa pequena notícia de jornal, ele era uma pessoa sozinho. Tanto que morreu na indigência, gente. Então, com essas perguntas aqui, daria para vocês aumentarem e completar aqui, fazer um texto. Por que João Gostoso se matou? Por que João Gostoso se matou? Ele se matou? Não, foi as consequências do que ele fez.
Ele bebeu, ele cantou, ele dançou. Se matasse, ele tivesse pego alguma coisa, tivesse furado, tivesse feito alguma coisa. Então, algo que vocês podem falar com as suas próprias palavras. Vou colocar um texto mais ou menos assim, para que vocês saibam desenvolver. De uma pergunta, vocês transformar em texto. Em uma reportagem, não, um textozinho aqui. Uma produção de texto. Ok, gente? Eu acredito que as demais perguntas, se vocês revisarem um pouquinho as aulas, vocês farão uma boa prova, ok? Uma boa tarde. Espero que vocês tenham uma boa prova para não ficar em recuperação comigo. E vai ser um prazer eu vê-los, né? Porque como eu estou chegando aqui e não conheço a maioria dos online, eu não conheço ainda, vocês vão ter o prazer de me conhecer pessoalmente, que é o mesmo prazer que eu terei de conhecê-los, ok? Uma boa tarde e bons estudos.